Olá, muito prazer, querida comunidade da Igreja Adventista de Canasvieiras. Muito obrigada, querida amiga Kátia Pessoa e colega da mesma profissão, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para compartilharmos algumas reflexões bíblicas e também juntar, associar ou integrar com a neurociência para que possamos crescer juntos em uma reflexão carinhosa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Queridas mulheres de todas as idades, sintam-se abraçadas e homenageadas com esse carinho da reflexão que trouxemos aqui. O título dessa reflexão faz parte do marketing do estilo de vida aí, divulgado em algumas redes sociais, que diz exatamente assim: quem não se levanta para acender a luz não pode reclamar do escuro. E isso me fez pensar sobre o significado dessa palavra levanta. Sabe que o dicionário ele identifica esse verbo imperativo levanta como colocar-se em posição vertical. E ainda fala sobre pôr-se em pé, erguer-se, despertar-se de um sono, acordar. Isso me remeteu à palavra de Deus quando Jesus Cristo, o nosso mestre, o autor do nosso cérebro, ele então ordena que o homem de mão seca levanta-se para ser curado. Além disso, lá em Lucas também, no capítulo 7, nos versos de 11 a 17, conta que Jesus deu essa ordem ao filho da viúva de Naim. Além disso, ele falou, levanta-te também ao leproso que voltou para agradecê-lo, está lá em Lucas 17, de 11 a 19, e assim vai a história do cego Bartimeu em Marcos capítulo 10, versos 46 a 52, o paralítico que desce pelo telhado. Jesus é muito pontual quando diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Bom, o que será que é o contrário de levantar-se ou não levanta-te? O dicionário informa como antônimo da palavra levanta os seguintes verbos: abaixar, cair, abater, afundar, diminuir, reduzir, arriar. Não são verbos nada positivos para a nossa vida cotidiana. E isso me remeteu ao que será que tem feito algum de nós a estarmos procrastinando no nosso dia a dia, e em vez de levantarmos. Peguei o cotidiano mais comum apresentado por algumas pessoas, que é: tem um compromisso em tal hora, mas antes eu sou merecedor de um excelente desejum. Afinal, está correto, saco vazio não para de pé. Eu vou encher a minha barriga agora, afinal tenho que comer como um rei o café da manhã, o almoço é como um príncipe, e à noite eu posso comer como um mendigo, afinal o estômago precisa descansar. Fecho parênteses aí para esse comentário. Mas então eu tenho aquele compromisso, vou comer. Ao terminar de comer, eu preciso descansar um pouquinho, não posso realizar um compromisso com o estômago já assim, recentemente que eu acabei de comer. Vou dar uma olhadinha nas mensagens do WhatsApp, vou dar uma pesquisada no meu Instagram, vou fofocar um pouco aí, trocar algumas ideias com alguns amigos. Agora sim, agora eu vou começar. Não, só um momentinho. Vou dar uma olhada nas notícias do dia para ver se vai estar tudo funcionando, se meu ônibus vai passar, se os postos de gasolina não estão fechados também com a pandemia. Eu vou dar uma olhada por aqui a respeito de como é que anda o mundo. Agora sim eu vou começar. Só um pouquinho. Estou com sede.
Vou lá tomar uma aguinha bem fresca, afinal meu organismo merece esse carinho. Enquanto eu tô indo lá, não me custa nada, né? Dá uma olhadinha aí no meu Facebook para ver como que estão os noticiários. E dessa forma, nós não conseguimos levantar para executar a tarefa primordial que planejamos executar neste dia. Dessa forma, a teoria freudiana explica que o comportamento humano está permeado com pulsões de vida, que seria o levantar-se, que é o corpo em movimento em direção à tarefa que precisamos executar, é o corpo à disposição de unir, de preservar as unidades maiores, ou seja, ter o compromisso onde somente Deus esteja acima dele, ou seja, o meu culto, e é óbvio, a minha alimentação, nada mais, alimentação espiritual, alimentação material, onde precisamos ingerir energia, de preferência, né? As mais saudáveis o possível. Nós temos aí uma série de orientações que em uma outra oportunidade podemos estar compartilhando com muito carinho. Mas existe essas pulsões de vida que estão ligados a levantar-se. Por outro lado, a teoria freudiana também explica que junto com essa pulsão de vida, que é o levantar-se, existe a pulsão de morte, que é a inércia. Depois eu faço isso, e fica para depois, como o exemplo que eu acabei de dar, e quando termina o dia nós não conseguimos executar aquela tarefa para a qual nos propomos, e isso nos leva a um retorno, que se chama um retorno ao inanimado. Não consegui, eu não consigo mesmo. E nós entramos num esquema de autodestruição dos nossos objetivos. E passamos a desfazer, em vez de reunir, em vez de juntar, em vez de integrar, passamos a virar cacos, né? Até tem uma frase que eu amo da doutora Rosana Alves, que diz que nós precisamos fazer dos nossos cacos um mosaico, né? Isso é uma pulsão de vida. Isso é levantar-se, né? Não dá para ficar lá se machucando, se destruindo, pisando em cima dos cacos que nós mesmos, em algumas vezes, decidimos por essa pulsão de inércia, de pesquisa desse mundo tão cheio de luz da internet, e vamos apagando às vezes a nossa luz que vem de Cristo a respeito das nossas responsabilidades, a que assumimos, e em algumas vezes nos atrapalhamos, não damos conta de nós mesmos, né? Mas por que será que isso tem acontecido? Dentro de uma teoria evangélica, eu pesquisei e consegui levantar que o medo é um dos principais precursores de um deixar de levantar-se, né? Então, eu separei aqui um postzinho que eu quero mandar para vocês, que fala sobre o medo e sobre a fé. E aqui diz exatamente assim: o medo aprisiona, a fé liberta. O medo paralisa, a fé dá poder. O medo desanima, a fé nos encoraja. O medo debilita, a fé cura. O medo torna a nossa vida inútil e a fé torna a nossa vida útil. A professora Cláudia, do curso de Neurociência do Comportamento, ela é PhD, ou seja, essa doutora, ela traz uma explicação a respeito desse medo, que ele pode estar implicado dentro de movimentos do nosso comportamento que nos gera um estresse crônico. E ela traz uma diferenciação que eu trouxe para vocês para compartilhar a respeito do distress e do eustress. Então, dentro da explicação da neurociência, o eustress seriam os desconfortos que nos leva a ações necessárias para darmos
conta do nosso compromisso. Ou seja, seria um estressor carregado de sentimentos e afetos positivos. Por exemplo, que até pode nos gerar um desconforto físico, afinal, o nosso cérebro, o nosso corpo é um sistema neuroendócrino, ou seja, de químicas e comportamentos, sentimentos e emoções totalmente integrado. Esse eustressor, nós podemos pensar em uma situação em que nós precisamos de um grau de alerta do nosso organismo para poder executar. Por exemplo, quando a Kátia me convidou com tanto carinho para estarmos presentes na data de hoje, eu pensei sobre o que eu vou falar, o que pode ser útil para homenagear com todo o carinho que as mulheres da Igreja de Canasvieiras merecem e precisam. Então eu me coloquei à disposição e já fui pensando em um título e conversei com ela e trocamos uma ideia, ou seja, é um sinal de alerta de que é preciso um movimento para executar um comportamento. Então esse eustressor, ele acaba sendo positivo, porque se eu não me estresso, eu posso cruzar o braço, depois eu vejo. Então eu caio no risco de não me levantar para tomar uma atitude para executar a tarefa pela qual eu assumi uma responsabilidade. Por outro lado, a neurociência traz como um divisor tênue que existe um distressor que pode aflorar nesse processo. Por exemplo, se eu começasse a pensar sobre isso dia e noite, noite e dia, e isso atrapalhasse até o meu sono, me causaria um desconforto, uma situação que poderia vir carregado de afeto negativo. E agora eu estou tão preocupada com isso. E dentro da pesquisa científica, se nós pudéssemos imaginar aqui um laboratório científico, passa a ser um distresse quando nós damos um foco negativo para o evento e entramos em um ponto de desequilíbrio, né? A gente chama um ponto de desintegração a respeito de uma tarefa que nós precisamos executar, né? Se você vai passar por uma entrevista de emprego, por exemplo, então é normal que você gere uma ansiedade, que é um estresse, onde você vai se mobilizar, vai se preparar, vai separar até a roupa que você vai. Tudo isso é identificado na neurociência como positivo, carregado aí de afetos positivos, onde você se prepara para estar no lugar. Entretanto, se você chega lá e começa a ter uma sensação de desconforto, acelera o coração, fica com ar ofegante, você corre o risco de entrar em um distresse, ou seja, em um desconforto. E o problema é que quando entra no desconforto, pode atrapalhar a evocação do armazenamento das memórias que você precisava para estar ali naquele evento de entrevista e dar aquele branco, sabe, em você. Então a gente chama de um ponto desintegrador, que desintegra você. Mas o que tem a ver sobre levantar-se para acender a luz, né? É muito interessante que estejamos atentos no nosso funcionamento, porque a conscienciosidade é um dos primeiros passos para estarmos adaptando o nosso comportamento de acordo com a necessidade. Bom, se formos falar em necessidade, Ellen White descreve que o mundo nunca precisou tanto de mulheres de valor, né? Ela usa a palavra homens, mas você sabe que é identificado na literatura espiritual a palavra homem como homem e mulher. Entretanto, eu trouxe aqui alguns exemplos de vida de mulheres guerreiras como você, já quero ver com qual que você vai se identificar, mas nunca está tão necessário como nos dias de hoje, de mulheres de valor, que não se compram, que não se vendam, que não deixem as suas responsabilidades trocando por coisas fúteis, que não deixe de
preparar um almoço em troca de ficar trocando mensagens, por exemplo, em um Facebook, que consiga dar conta das suas responsabilidades em um nível de eustressor, ou seja, um estresse que seja positivo e não de um distressor, de algo que cause desconforto, que busque aí dentro de um movimento feminista valores que não estão associados ao que Deus espera de nós. Então nós temos que cuidar que muitas vezes nós não nos contentamos de acender a luz lá no interruptor e queremos nos jogar para cima e podemos cair tombos que nos machucamos muito, não é? Então eu trouxe aqui uma experiência para melhor exemplificar de um grande cientista, também exposto na aula da professora Cláudia e doutora Cláudia, com o nome de Ranchelle. Ele, no início da sua carreira, ou seja, dentro do desenvolvimento do seu renomado nome no mundo da neurociência, em que ele se une com um colega da área fármaco, acredito, porque eles produziram ali uma substância que provavelmente tinha ali algumas químicas do estressor humano, talvez cortisol e adrenalina, não traz os detalhes, a experiência, mas o fato é que foram separados um grupo de ratos de controle, onde Ranchelle aplicaria diariamente ali uma dose onde iria elevar o estressor dos bichinhos e depois de 30 dias eles seriam observados e seriam sacrificados para ver em que parte do corpo afetaria ali a injeção do produto químico que fazia parte da experiência. O fato é que 5 dias depois, os ratinhos, só de sentirem o cheiro de Ranchelle dentro do laboratório, eles já se debatiam e eles já se encontravam em um movimento tão estressor, visualmente falando, que eles pararam com aquele costume do ratinho, né? O glume de lamber-se, pentear-se, pareciam descabelados e sujos, porque Ranchelle, apesar da sua expertise dentro do mundo da neurociência, ele era um pouco desajeitado ali nessa experiência. Ele não conseguia segurar os ratinhos direito, derrubava eles das suas mãos, aplicava a injeção de qualquer forma, talvez ali entortasse a agulha, enfim. E ele mesmo, na conscienciosidade do que estava acontecendo, chegou no companheiro e falou: olha, é desnecessário aplicar essa injeção neles, eles já estão demasiadamente estressados, somente com a minha presença. E foi assim realizada a pesquisa. Após o término de 30 dias, esses bichinhos, ao serem abertos, eles estavam com uma úlcera no estômago, eles apresentaram uma úlcera também no duodeno e apresentaram a diminuição do timo, que é o hormônio produtor ali do linfócito T, que nos ajuda a respeito de estarmos protegidos, estarmos com a imunidade avançada. Então houve a diminuição também do timo. O que essa experiência traz para nós? Que muitas vezes nós estamos diante de um estímulo estressor, como no caso dos ratinhos, a presença de Ranchelle era um estímulo estressor o suficiente para que os ratinhos deixassem de se levantar. E às vezes nós, enquanto múltiplas funções que assumimos, né, o nosso trabalho profissional, o nosso trabalho de donas de casa, de esposa, de mães, e dependendo da idade, né, de estudantes, e dependendo da idade, até mesmo as mulheres da sua mais tenra idade, aquelas que hoje estão envolvidas com a educação básica em aula Zoom, quantos distratores ou estressores
virtuais que se apresentam na sua frente e porventura você tem que dominar, pegar o controle da sua mente para poder focar naquilo que é essencial, o qual você precisa e se propôs a fazer no seu dia, nas suas horas letivas, por exemplo. Eu trouxe aqui na Palavra de Deus, no capítulo 31 de Provérbios, um pouquinho das virtudes de uma mulher considerada aquela cujo valor excede ao de muitas joias. A primeira virtude é que você é uma boa administradora, ou seja, você cuida dos seus negócios e você cuida também da sua casa. E isso está exemplificado nos versos 15 e 27 do capítulo 31 de Provérbios. Acompanha comigo. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar as ordens necessárias. E vamos ver aqui o verso 25. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Com qual desses versos você se identifica? Ah, não consegui me identificar por enquanto. Vamos ver um pouquinho da história das mulheres da nossa Bíblia Sagrada. Vamos começar por Maria. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Você sabe por quê? Pela nobreza do seu caráter. Ah, minhas queridas, como diz Ellen White, o mundo nunca precisou tanto de mulheres que não se compram e não se vendem. Vocês sabem que o que mobilizou o coração de Deus para escolher a Maria foi a nobreza do caráter, de manter-se virgem às vésperas do seu casamento. Ela não foi na onda do mundo, ela manteve-se pura ao seu esposo. Que nós possamos nos encontrar nessa nobreza de caráter de Maria. Uma outra mulher que eu separei aqui para conversarmos, e depois eu vou tentar incluir aqui esses potezinhos para ilustrar e ficar mais fixo na memória de vocês. Vocês podem abrir a palavra de Deus aí em Juízes, capítulo 4 e 5. Eu vou só dar um resumo aqui. Nós temos a grande mulher, a Débora. Outro dia eu achei interessante que estava aí em cartazes de propaganda, Mulher Maravilha, não é? E se os nossos filhos, se as nossas filhas pudessem admirar essa guerreira Débora, muito mais que uma Mulher Maravilha, uma heroína de Deus, que foi levar uma mensagem com a certeza de que o plano de Deus estava habitando nela. Por isso que o nome dela é Débora, a mulher guerreira. Ela foi a única que teve a coragem de ir levar a Baraque uma mensagem de que ele deveria ir e apresentar-se à guerra. Então, quando ele fala só se você for junto, claro, ele desconfiou naquela época, não muito diferente de alguns costumes dos nossos dias. A palavra da mulher parecia não ter muito valor. E então nós conseguimos, aí eu vou abrir um parênteses, né? Nós conseguimos ganhar mais valor na pessoa que, mesmo que de uma forma muito decepcionante, né? Nós tivemos aí o nosso valor elevado na figura feminina de uma mulher no poder. Também temos aí, né, a primeira-ministra da Alemanha, que é uma mulher também, e temos hoje mulheres médicas, mulheres policiais, mulheres psicólogas, mulheres da neurociência, mulheres
que fazem teologia, mulheres professoras, mulheres mães, donas de casa, lavadeiras, cozinheiras e todas as profissões de nobreza de caráter de uma mulher. E naquela época, Débora desafiou os costumes daquele tempo, foi à frente e disse: pode ir, Baraque, a vitória é certa. Mas ele não acreditou, e ela então ergueu os seus olhos para o monte de onde vinha a voz do seu socorro e foi à frente e venceu a batalha. Por isso que eu disse que muito maior valor a nossa Débora, a nossa personagem bíblica, do que a Mulher Maravilha aí dos cinemas, né? Então, nesse sentido, nós precisamos estar atentas sobre as nossas virtudes, sobre o poder que Deus pode colocar em nossas mãos quando nos entregamos a Ele. Onde você deve ir? Já parou para pensar de onde você, querida mulher, deve ir à frente no seu lar para que a ordem de Deus seja cumprida? Onde é o seu lugar? Onde está o seu papel? Onde você, querida mulher, deve ir à frente para que a vontade de Deus seja cumprida no seu lar, na sua vida. Pode ser que o sacerdote da casa esteja sem tempo ou ocupado com outros afazeres e esquecido do culto matutino, vespertino. Quem sabe é aí onde você deve ser a Débora, a incentivadora, aquela que se coloca à frente da batalha para que Deus possa ser louvado e para que o inimigo seja realmente destruído e não tenha lugar nenhum na sua vida e no seu lar. Trago também o exemplo de Ruth. Se você quiser, você pode acompanhar aí em Ruth dos capítulos 1 até o 4. Mostra o quão fiel ela foi à sua sogra Noemi e como Deus visitou Ruth na marginalidade de um tempo em que, no contexto judaico, as mulheres eram vistas como seres inferiores, ainda mais viúva, como o caso de Ruth. E ela praticamente faz uma aliança de fidelidade, de companheirismo com a sua sogra. Não te causa estranheza a forma como o mundo aborda de uma maneira sarcástica a relação de nora e sogra, e genro e sogra, enfim, sempre levando a entender que é bom que estejam afastados, mas no exemplo de Ruth, Deus honrou a união dela com a sua sogra. E ali então ele tira Ruth da marginalização, ou seja, da sua condição de pobreza, de estrangeira e de viúva, e presenteia tanto ela quanto a sua sogra no seu casamento com Boaz, onde ela pôde ter fartura de alimento e nada lhe faltou. Será que você se identifica com Ruth sendo fiel a Deus e às outras pessoas, que em você confia e você consegue mostrar a soberania de Deus em sua vida, assim como Ruth, enquanto ali ela trabalhava na colheita dos milhos, mostrando uma honestidade e um exemplo de mulher que trabalha? Ou será que você prefere viver às margens de um achismo de que é o homem que tem que dar conta de tudo? Ou você coloca a mão na massa e consegue mostrar uma fidelidade ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, pactuando com Ele, trazendo-o para administrar a sua vida financeira também? Ou você é aquela mulher de oração como Ana? Você pode acompanhar aí a história de Ana em 1 Samuel, do capítulo 1 em diante, onde ela é praticamente quase que expulsa de dentro do
templo porque é vista ali chorando com a cabeça baixa como uma bêbada? O que você faria no lugar de Ana? Excomungaria ali o sacerdote, iria muito brava para casa e nunca mais voltaria naquele templo? Não foi isso que Ana fez. E por sua humildade, quando ela derramou-se aos pés do Senhor, explicando que ela não estava bêbada, ela estava pedindo um filho para Deus. E naquele momento, ela então faz um pacto com Deus. Ela deixa de lado as repercussões da possibilidade de uma raiva e de uma revolta por ser confundida com uma bêbada. E ela resolve dedicar o seu filho ao Senhor, dizendo que se fosse agraciada com o seu pedido de oração, ela dedicaria o seu filho a Deus. Quem sabe você pode se perguntar hoje, no que você precisa derramar o seu coração a Deus? E o que você tem feito para conduzir a sua vida e a vida do seu filho ao Senhor, para que vocês andem no caminho que é o caminho da vida eterna, cumprindo a vontade de Deus para a sua vida e para a vida do seu filho? Eu estava pensando essa semana, quando o meu filho ingressa em um programa chamado NPOR, que é a preparação de oficiais para o Exército, quando eu preciso deixá-lo lá para ficar internado por uma semana, eu fiquei pensando, nossa, que tristeza no meu coração de estar entregando meu filho para o Exército. Então, esse pensamento intruso deu lugar a um pensamento espiritual, onde eu entreguei ele para Deus, dizendo, Senhor, eu não estou entregando meu filho para o Exército, eu estou entregando o Lucas mais uma vez para o Senhor. É o nome do meu filho e ele me permitiu contar aqui a experiência dele. Quando ele nasceu, ele foi apresentado a Deus na igreja, então houve a entrega, e ali, para cumprir os deveres cívicos, faz parte do processo vital da vida de um homem saudável, e ele está com 18 anos, precisava se apresentar ao Exército. Quão maravilhoso é poder entregar um filho a Deus na certeza de que Deus é o autor do cérebro humano. E quão amargurado ficou o meu coração de entregá-lo ali no Exército, até que eu me lembrei que não, ele já estava entregue, era para Deus em primeiro lugar, em seguida que ele nasceu, e que eu não precisaria temer. No que é que nós precisamos derramar o nosso coração a Deus? Então ali, na minha experiência, eu precisei derramar o meu coração a Deus e suplicar pela proteção ao meu filho. Quantas vezes nós precisamos derramar o nosso coração e às vezes temos dificuldade para acender a luz das necessidades que temos de buscar a Deus continuamente. Deixa eu ver aqui qual foi a próxima mulher que eu separei. Uma mulher que muitas de nós podemos nos identificar. Mulher corajosa, mulher sábia. Uma das marcas das mulheres tementes a Deus, com confiança absoluta nele e nos seus propósitos para cumprir o que era a sua tarefa com sabedoria, sem confiar na sua sabedoria própria. Ela que jejuou e orou e colocou uma nação inteira a jejuar para conseguir um favor de Deus através do rei. De quem que você acha que nós estamos falando? Sim, é da Esther. Vocês acham que Esther não teve nenhum momento em que o medo pode ter tomado conta do seu coração e ela ter ficado com as mãos travadas, com o medo de levantar e acender a luz, onde se ela se apresentasse sem o agrado do rei ali, naquela época, a presença da rainha sem que o rei chamasse, significava morte? Olha, não fosse a oração e o jejum,
a repercussão da história de Esther com certeza teria sido uma tragédia. Já estava tudo programado para que todo o seu povo e ela perecesse. Amã estava, contudo, planejado a fim de matar e exterminar os judeus. Somente o milagre poderia reverter essa história, mas foi preciso mais que um milagre. Foi preciso Esther se levantar e acender ao altar do Senhor o jejum e a oração, porque Deus, Ele não é um Deus intrometido. Ele não fará milagre em nossas vidas por conta dele. Ele nos deu o poder de escolha. E Esther escolheu buscar a Deus através do jejum e da oração. É mais uma das mulheres que nós podemos citar como exemplo e modelo bíblico para as nossas vidas. Você é uma mulher de grande valor. Deixa eu ver aqui o pointzinho que eu preparei para vocês e já vou mandar em seguida. Vou fazer aí, né, uma edição dessa mensagem, colocando aí as imagens para vocês. E o que eu separei aqui para conversarmos a partir da história de Esther é que muitas vezes nós não entendemos que por nossa conta e risco, por nossas próprias forças, muitas vezes não seremos capazes de estarmos nos levantando para acendermos a luz que precisamos enxergar como um caminho que nos leva para a vida eterna. Então eu convido a você a ler Salmos 37, versos 23 e 24. Abra aí a sua Bíblia. Que a você, querida mulher e querido homem que acompanha essa reflexão, a você que não consegue se levantar, existe na palavra de Deus, no livro de Salmos, no capítulo 37, versos 23 e 24, uma esperança para nós, que diz assim: o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é dedicada a eles. Entretanto, se você não consegue ter a pulsão de vida, se você não consegue se levantar, não fique preocupado. Olha o que diz aqui o verso 24. Se cair, não ficará caído, porque o Senhor ajudará para que se levante. Então, meus queridos, não precisamos nos sentir intimidadas com essa mulher de Provérbios 31, porque são mulheres que apenas, vou colocar o apenas aqui entre aspas, fazem o que Deus pede a todas nós, como diz em Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 12. Abra aí a sua Bíblia, nós já estamos encerrando. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, Deuteronômio 10, 12. Leiam comigo, acompanhem aí, que verso lindo, que verso lindo. Queridas meninas, queridas mulheres e homens, escutem o que o Senhor exige de você. Ele quer que você o tema e o siga todas as suas ordens. Quer que você o ame e o sirva de todo o coração e de toda a sua alma. Sim, meu querido, sim, minha querida, o temor ao nosso Deus é o oxigênio para a nossa vida. Sem esse temor, sem essa vontade de acender a luz,
nós não vamos conseguir levantar. Para levantar é preciso ter vontade, é preciso temer a Deus e entender o que Ele exige de nós. Temer, servir e amar é uma tríade que nos levará para a eternidade. E para efetivarmos essa tríade no nosso cotidiano, não há outra forma, senão que decidamos levantar para acender essa luz, mesmo que um estímulo estressor esteja caminhando conosco. É preciso ter pulsões de vida. E é uma vida eterna, aquela aqui que eu separei, o verso final, Apocalipse no capítulo 2, verso 10 e 11. Aquela em que o vencedor de nenhum modo sofrerá a morte eterna. Precisamos levantar agora, antes que as oportunidades de reconciliar, de reconstruir e de endireitar os nossos passos terminem. Nós não sabemos o que acontecerá conosco daqui a 1 minuto. Olhem quantas vidas já foram ceifadas com essa pandemia. Ah, não, mas na minha casa não chega a tragédia. Na quarta-feira antepassada, tive o desprivilégio de acompanhar o paciente no sepultamento da sua noiva de apenas 25 anos, ao saírem para comemorar o aniversário em plena luz da tarde. Foram acometidos por um carro que veio na contramão, provavelmente ali mexendo no celular e dirigindo, não existe outra explicação. Ele invadiu com a caminhonete a pista do meu paciente e levou a sua noiva, que iria experimentar o vestido agora, dia 3 de março, a óbito. Uma querida irmã da igreja de uma cidadezinha aqui do interior do estado, consagrada a Deus. Eu tenho certeza que ela está dormindo para ser chamada por Jesus. É essa a certeza que nós precisamos ter, de que se formos chamados hoje, que a nossa vida estará selada, porque em nenhum momento perdemos a oportunidade de acender a luz, de levantar, de decidir por Cristo. E como Josué dizer dia a dia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode cair o mundo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos ter esse movimento, que é a pulsão de vida e de vida eterna, entendendo, como diz Provérbios no capítulo 31, no verso 30, querida mulher, essa busca incessante pela formosura, ela é importante, mas não pode ser o centro das nossas vidas, porque a beleza é enganosa e a formosura ela é passageira. Vai seguir aí um slidezinho logo após essa minha fala. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada, será elogiada, será eternizada no lugar onde eu quero me encontrar com você, embaixo da árvore da vida, para te dar aquele abraço e dizer: valeu a pena. Mesmo cansadas, nós levantamos e acendemos a luz para buscar a Deus pela manhã, fazendo disso a nossa primeira tarefa, levando os nossos filhos, a nossa família, sendo Déboras, estando à frente da batalha quando o sacerdote do lar falha. Nós não desistimos.
Sejamos essas mulheres de valor, mensageiras do Senhor em um mundo que clama. Podemos ouvir os gritos dos inocentes, com as suas vidas ceifadas por um vírus que chegou modificando toda a nossa vida. Que a nossa modificação seja para a eternidade, diariamente, em cada vez que estivermos reprimidas, de mãos atadas, possamos desatar e lembrar que é preciso levantar e acender a luz, porque quando a porta da graça se fechar, não adiantará reclamar do escuro. A hora é agora. Enquanto podemos respirar, temos que levantar e acender a luz. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê a sabedoria, que o Senhor nos movimente, nos segure fortes, forte em nossas mãos, para que possamos acender a luz e as luzes que precisamos em cada estressor e em cada situação do cotidiano de nossas vidas. Aqui, nesse lugar onde somos forasteiros, o nosso mundo não é aqui. Beijo, abraço apertado a todas e é um privilégio estarmos juntas. Obrigada e fico à disposição para responder qualquer dúvida que porventura surgir. Estou aqui de braços abertos para acolher a todas. Um feliz Dia da Mulher com muita luz de Cristo em nossas vidas. Amém.